Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Hoje vamos estar meditando no capítulo 5 e 6. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Enfim, vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, se colocamos na tua disposição, Pai, para podermos aprender mais de ti, Pai. Aprender na tua lei, na tua palavra, Pai. Nos orienta, Pai, em nome de Jesus, assim como é o teu caráter, Pai. Nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enfim, vamos estar lendo hoje o capítulo 5 e 6 de Levítico, né? Enfim, eu estava dando uma olhadinha ali sobre Jesus Cristo, quando ele no oitavo dia ele foi apresentado no templo e também foi circuncidado conforme a lei. E ali eles também ofereceram, digamos, Maria e José ofereceram duas rolinhas, como diz ali em Lucas. Enfim, ali eles também ofereceram por causa daquela consagração ao primogênito. Enfim, também como a gente já viu, a todo primogênito traga uma oferta, né? Enfim, eles trouxeram ali duas rolinhas ali para ser feito um holocausto ali. Enfim, interessante também ver, não pelo pecado, mas em consagração pelo primogênito, porque Jesus ele não tinha nenhum pecado, senão a morte tinha poder sobre ele, assim como ela não teve, porque ele não teve pecado. Graças a Deus, vamos ver então o capítulo 5. Enfim, diz bem assim: se alguém pecar porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não o declarou, sofrerá a consequência da sua iniquidade. Quem não contou ou viu vai sofrer por não ter contado o que viu e o que aconteceu ali, né? Iniquidade é legislar em causa própria, se defender propriamente, enfim, é ter convicção naquilo e não contar, né? Digamos, é uma iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja de um cadáver de animal selvagem, seja de animal do rebanho, seja de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando o souber. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando o souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, tinha de confessar aquela questão que levou o pecado. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. Em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, uma oferta como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta do sacrifício pelo pecado, e destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado, e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto de acordo com a forma prescrita e fará propiciação em favor do culpado pelo pecado cometido e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado, mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado,
assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal, né? Enfim, o que sobrasse o sacerdote ia consumir, e o pecado ali, a transgressão que tinham feito ia ser perdoado, como está escrito. Funcionava desta forma antigamente, né? Enfim, vamos lá no versículo 14. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão no santuário como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, e acrescentará 1/5 do valor, e o entregará ao sacerdote. Este fará a propiciação pelo pecado com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Aqui ele já está falando de mandamento, né? Entre os 10 lá que ele tinha citado e estava escrito na tábua da aliança. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu, sem intenção, e ele será perdoado. Enfim, se a gente viu um trechinho aqui sobre o carneiro, né? Um carneiro. Se a gente olhar Jesus, quando ele foi perante o Pôncio Pilatos, eles avaliaram ele, viram se ele tinha algum defeito, enfim. Ele não tinha defeito nenhum. Enfim, o Pilatos ele ia liberar ele, né? Enfim, como o povo falou, não, crucifica, queremos crucificá-lo. Enfim, ele lavou as mãos dele, falou, ó, fica por conta de vocês aí, dos sacerdotes, daqueles sumos sacerdotes daquela época que estavam conduzindo ele até a cruz, né? Enfim, ele também foi examinado, viram que ele não tinha defeito nenhum e mesmo assim ele crucificaram, né? Enfim, soltaram Barrabás e prenderam Jesus e colocaram ele no madeiro, né? Mesma figura de um carneiro, né? Bem avaliado. É só uma figura que eu estou trazendo para nós pensar um pouquinho sobre Jesus, né? É a oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. É o versículo 19. Enfim, agora entramos no capítulo 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido, e mentir a respeito disso, ou seja, jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, torna-se por isso culpado. Terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena. Acrescentará a isso 1/5 do valor, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e o que tornou culpado. Aqui dá para ver que tinha de levar um carneiro, né? Já além de devolver o que tinha achado ou roubado, ainda tinha de dar um carneiro ali como um carneiro avaliado ainda, né, ao sacerdote pela culpa que tinha feito ali, né, para ser perdoado, enfim, ali continuar e não morrer ali, né, porque enfim, se não tivesse culpa e não fizesse nenhuma propiciação dessas, bem provável que ia morrer,
né? A própria lei condenava isso, né? Enfim, no versículo 8, fala bem assim: O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos a regulamentação acerca dos holocaustos. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Manter-se-á aceso o fogo no altar. Não se deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Manter-se-á o fogo continuamente aceso no altar. Não se deve ser apagado. Enfim, o povo, o sacerdote, trabalhava dia e noite. Por isso que o Senhor também ordena lá nos dízimos, né? Enfim, ele fala: traga o dízimo para minha casa para que sirva os sacerdotes. Enfim, eles trabalhavam para Deus, trabalhavam para o Senhor. Enfim, nada mais justo que o povo de Israel trazia a 10ª parte para estar dando para eles. Enfim, se a gente analisar bem, eram bastante pessoas. Pense o quanto de ritual que não eram feito por dias, né? Enfim, teria que os sacerdotes estar trabalhando. Enfim, daí não poderiam trabalhar com as suas próprias mãos para ganhar o seu sustento. Enfim, aí por isso que teria que trazer a 10ª parte do dízimo, que o Senhor também vai ordenar para frente ali na lei do Senhor, né? Na lei de Deus, né? Enfim, para frente a gente vai vendo sobre esse assunto, né? Que vai ser colocado aí sobre o sacerdote e sobre os levitas, né? Que eles não tinham herança, mas enfim, eles teriam que ser nutridos, né? Suprido por esses 10%, digamos, que seria dos bens arrecadados ali que eles tinham, né? Enfim, vamos continuar? Me desculpa aí se eu me prolonguei um pouquinho, mas é só um detalhe aí que para frente a gente vai acabar entendendo melhor esses assuntos sobre o dízimo, digamos, né? No versículo 14, fala bem assim: Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão o apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. E Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em um lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descrentes de Arão, os homens descendentes de Arão, poderão comer da porção da oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que neles tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: Esta é a oferta que Arão e seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Preparem-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal, partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará uma oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. No versículo 24, o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local
onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em um lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em um lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxugada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima, mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade de conseguirmos ler até aqui. Louvado seja nosso Senhor. Amém? Um forte abraço aí. Tamo junto. Vamos continuar lendo devagarzinho. Cada dia vamos tendo paciência aí que o Senhor vai nos ensinando. Graças a Deus, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom aí, tá?